Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br. Floripa em Foco com o Sintesp, nesta semana com o diretor de comunicação do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Catarinenses, o Volney Schuch. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Feliz Ano Novo? Feliz Ano Novo. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Tranquilo não tá. A gente terminou o ano com uma série de ataques aos trabalhadores via esse governo ilegítimo, golpista. E a novidade é que agora a gente está tendo que lutar contra uma reforma da Previdência que vai acabar com a aposentadoria, literalmente vai acabar com a aposentadoria, porque o trabalhador vai ter que trabalhar 49 anos para se aposentar e não vai ter como, pela média de idade dos trabalhadores brasileiros, não alcança esses 49 anos. Portanto, ele vai literalmente acabar com a aposentadoria, né? Então, em função disso, o Fórum Catarinense em Defesa do Serviço Público fez um chamamento ao movimento sindical de um modo geral, ao movimento popular e social de um modo geral, e no último dia 13 de janeiro, nós conseguimos reunir mais de 40 entidades, um total de mais de 100 pessoas no auditório do Sintesp, e reinauguramos, digamos assim, a luta dos trabalhadores, que ampliou muito além dos sindicatos de servidores públicos, passando a ter então movimentos sociais, e aí então a gente definiu nesta última segunda-feira, agora, que o nome do fórum não contemplava mais aquele movimento e esse momento em que a gente está vivendo. Então nós criamos com um novo nome, que é o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, e a gente vai abarcar como já imediatamente a campanha, a primeira tarefa, que é a primeira tarefa do fórum, né, que editou uma carta explicando o que é o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos, explicando que a gente vai estadualizar essa luta, esse movimento, e ao mesmo tempo a gente está colocando essa luta para todos os trabalhadores, essa campanha, né, para toda a sociedade, para todos os cidadãos, porque ela atinge 100% da classe trabalhadora, 100% daqueles que trabalham, né, que se sustentam pelo seu trabalho. E só não atinge efetivamente aquele 1% da população dos mais ricos, né, os mais poderosos e que não dependem necessariamente do seu próprio trabalho, dos seus serviços, né? Do serviço do Estado, eles já estão... Então essa é fundamentalmente o que está acontecendo. Nós então estamos com essa campanha, que é a campanha em defesa da aposentadoria e dos direitos trabalhistas, porque a gente entende que a PEC 287, que é a PEC que muda a Previdência Social, né, que é essa que acaba com a aposentadoria, ela é parte de um conjunto que vem junto com a reforma trabalhista que eles querem fazer, colocando, por exemplo, a jornada de trabalho de 12 horas, intervalos de almoço de 15 minutos, e são essas mudanças que eles querem colocar, né, para colocar o que for negociado acima da lei. Aí a gente precisa entender que a lei, ela é feita, as leis trabalhistas são feitas para proteger os trabalhadores. Né? Do ponto de vista do direito, são os mais frágeis. Né? Quando você tem numa relação de trabalho o patrão e o empregado é sempre o elo mais frágil desta relação.
E as leis são exatamente para proteger o elo mais frágil. Né? Que é o tal do legislado, e querem fazer o negociado prevalecer sobre o legislado. Agora, tu imagina se um patrão... você pode até ter alguns sindicatos, né, que são sindicatos de luta e que provavelmente eles vão conquistar mais do que aquilo que está na lei. Mas, por outro lado, você tem vários sindicatos que são mais frágeis e que os patrões vão impor, né, determinadas negociações e vão colocar em risco, inclusive, todas as conquistas que a gente teve nesses últimos 50 anos de luta dos trabalhadores. Né? Então, nós estamos, nesse momento, então, criando esse fórum em defesa dos direitos, e essa primeira campanha que a gente vai fazer é exatamente contra essa reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista, né? Uma campanha que a gente nominou como a campanha em defesa da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Que é o fórum, o antigo Fórum dos Servidores Públicos, né? Que agora se chama Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos. Porque a gente, quando essa luta começou, quando a gente começou a nos organizar em fóruns de debate, de articulação entre os vários sindicatos, a gente começou com o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais. Que foi ampliado. Ele foi ampliado. No entanto, essa era insuficiente para a gente lutar contra os ataques que estavam acontecendo, em especial o projeto de lei 257, que foi aprovado, que era o que fala da renegociação da dívida pública e que atingia diretamente, né, já de forma bem direta, os servidores públicos, né, estaduais, mas não só os estaduais. Então atingia servidores públicos estaduais, servidores públicos federais, servidores públicos municipais, atingia o serviço público do modo geral. E aí a gente ampliou para esse fórum, para o Fórum em Defesa do Serviço Público. E agora, esse momento novo, ele não dá conta, quer dizer, o fórum em si, que a gente entende que deve continuar existindo, mas ele não dá conta, neste momento, da luta que nós temos. Né? Porque a luta vai atingir a população catarinense, a população brasileira como um todo. Não tem quem não vá atingir. Existem algumas ilusões de que a determinada categoria ficou de fora dessas reformas previdenciárias, ficou de fora desses ataques trabalhistas, mas a gente fala o seguinte: se for aprovada a reforma da Previdência, é óbvio que os ataques virão de forma mais dura no momento seguinte, porque não vai ser admissível que o teu pai, né, que você se aposente antes do seu pai. Né? Então eu sou servidor público, mas o meu pai tem que trabalhar 49 anos e eu vou me aposentar antes. Óbvio que a sociedade vai rejeitar isso no momento seguinte, que o Congresso vem com esse ataque no momento seguinte. Então é preciso entender que esse é um ataque que é generalizado, né, daqueles que mandam no mundo, né, e que estão colocando todas as suas garras no Brasil atual. Né? Então, há pouco tempo a ONU revelou que apenas 8 pessoas no mundo são detentoras da riqueza equivalente a os 3 bilhões e meio de habitantes, ou seja, de 3 bilhões e 800 mil. 8 pessoas têm a mesma riqueza que 8 bilhões de pessoas. Que 3 bilhões e 800 milhões de pessoas. Tá concentrado, ou seja, né? Da metade do mundo. Metade da população mundial, somando toda a sua riqueza, metade da população, somando toda a sua riqueza, tem o equivalente a apenas 8 pessoas, os mais ricos do mundo. Então essa é a desproporção. No Brasil, essa desproporção é a mesma. 6 pessoas têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Apenas 6 dos mais ricos
do Brasil. Mais da metade da população. Tem o equivalente a riqueza que 100 milhões de brasileiros detêm. Então, essa desproporção, é isso que o capitalismo tem feito e eles estão enfrentando, os capitalistas, ou o capitalismo em si, está enfrentando uma crise tal que eles não simplesmente perderam a vergonha na cara e estão querendo avançar sobre tudo, sobre todos os trabalhadores, sobre toda a riqueza, enfim. E nós estamos nos preparando para essa luta, né? Então essa campanha faz parte deste momento, né? Então a gente conseguiu unificar sindicatos de várias centrais sindicais. Quem compõe esse Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos? Tem o Sintesp, que é dos servidores estaduais. Sim, se eu for começar a nominar, é óbvio que eu vou deixar mais da metade de fora. Entidades, são mais de 40 entidades. 40 entidades? Mais de 40 entidades. Não só sindicais, então? Não só sindicais. Tem movimentos, movimento Sem Terra, movimento de mulheres, da Marcha Mundial de Mulheres, movimento de negros, movimento estudantil, enfim, são vários movimentos, é um fórum bastante eclético do ponto de vista da sua composição política, bastante, né? Nós temos vários partidos políticos que participam também, então são mais de 40 entidades, né? Uma lista bastante grande, bastante poderosa. Então, uma das coisas que a gente já editou foi uma carta de apoio à greve dos municipários. Sim, que está acontecendo nesse momento aqui em Florianópolis. Que está acontecendo nesse momento aqui em Florianópolis, né? Aliás, o telespectador pode ver que tem um pequeno áudio ao fundo aqui da nossa conversa com o Volney Shukri, que é justamente a manifestação em frente à Câmara de Vereadores aqui próxima dos servidores municipais que estão em greve. Estão enfrentando um verdadeiro desmonte, que faz parte desse conjunto de medidas que os capitalistas querem impor a todo custo para o mundo. Não é só para o Brasil, é para o mundo inteiro. Em todas as instâncias. Em todas as instâncias, né? Sob a alegação de que o Estado gasta demais e que é necessário enxugar e tal. Eles só nunca falam em taxar as grandes fortunas. As grandes fortunas, esses grandes capitalistas, né, que detêm metade da riqueza do Brasil, enfim. 6 pessoas deter a mesma riqueza que mais da metade da população. É muita concentração. É muita concentração de renda. Por isso explica por que tanta pobreza, desigualdade. Tanta pobreza, tanta desigualdade, violência. Tanta fome, enfim. Isso explica também por que tanta violência. A violência, ela acontece sempre quando tu tem uma distribuição de renda que é completamente desigual, que é o caso que é o que a gente está vivendo hoje. Né? Volney, lembrei agora do falecido geógrafo, até recentemente falecido, o geógrafo Milton Santos, que era um negro, muito gente boa, e ele dizia que pode ter só mato, mas se o dinheiro chega lá no mato, ele vai trazer desmatamento, cercas, desigualdade, pobreza, violência, destruição do meio ambiente, conflitos sociais. Aonde chega o capital, ele gera destrói. Desigualdades. Né? Desigualdades. Destrói, porque gera a concentração. E esse fórum de lutas em defesa dos direitos, então tem servidores tanto do plano estadual, como do municipal, do qual a gente está ouvindo agora. E não só servidores públicos. Né? Nós temos vários sindicatos da iniciativa privada, vários sindicatos, vários movimentos que não são sindicais. Então é um fórum em que a gente procura se articular para nos defender desses ataques que estão vindo. Né? Então essa campanha, a gente pretende que ela se transforme numa campanha estadualizada, ela necessita ser uma campanha nacional, não é só para Santa Catarina, mas a nossa tarefa é uma tarefa de estadualizar essa campanha em defesa da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Nós estamos articulados com o calendário tirado nessa reunião das centrais sindicais
né, que é um calendário que coloca a luta contra a Previdência, a reforma da Previdência em favor da aposentadoria, né, que tem o seu ápice, ou digamos assim, ele está organizando para que no dia 15 ou em março, né, aproximadamente o dia 15, porque o dia 15 foi marcado pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, como um Dia Nacional de Paralisação, né, que é o dia 15. Então, em torno desse dia 15 de março, que é um Dia Nacional de Paralisação, nós estamos na luta de construção de uma greve geral que nós entendemos ser absolutamente necessária, né, para barrar todos esses ataques, para lutar contra esse governo golpista, né, ilegítimo, que está fazendo isso tudo e que caiu a ficha de muita gente. Por que foi dado o impeachment? O impeachment, na verdade, foi um golpe parlamentar, e aí está caindo a ficha no dia a dia, né? Fica muito claro qual era o objetivo do golpe, né, que é entregar a Petrobras, entregar as riquezas nacionais e retirar os direitos ao máximo dos trabalhadores e colocar todo o dinheiro na ciranda financeira, né? São os financistas que estão efetivamente por trás de todas essas lutas. Que é os que já estão... essas lutas que nós estamos fazendo para barrar. Que já é sabido, né? Os grandes banqueiros que estão por trás desse caos que se vê hoje no planeta, né? Onde o lucro é a coisa mais importante e a vida das pessoas, o meio ambiente, né, em segundo plano. E você falou que o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos lançou um manifesto explicando. Esse manifesto vai ser distribuído para a população? Já vai ser distribuído para a população. A gente vai distribuir primeiramente entre as entidades componentes do Fórum, mas a gente quer distribuir o máximo que der. Nós faremos uma cartilha, né? A proposta é fazer uma cartilha explicativa do que é a reforma da Previdência, o que eles querem efetivamente. Né? Porque, na verdade, isso tudo está colocado para financiarizar todo o dinheiro. Financiarizar? Todo o dinheiro tem que ir para a mão dos bancos e banqueiros, né? Esse é o objetivo. E o que a gente está fazendo? A gente está explicando para a população isso, né? Ao ponto que nós estamos também chamando debates para debater essa questão da 287. Vai ter um debate na FESESC no dia 3, no dia 3 de fevereiro. No dia 17 nós teremos, dia 16 e 17, ou 17 e 18, eu só gravei o dia 17, nós teremos um congresso do Núcleo Catarinense da Dívida Pública, onde a gente vai estar discutindo, debatendo sobre essa dívida que a gente paga os juros, daí paga a mãe dos juros, depois o pai dos juros, depois a sogra dos juros, a gente paga... A família inteira? A família dos juros inteira. E a dívida não é liquidada? Não se liquida, nunca. Então esse mecanismo a gente quer discutir, a gente quer debater e a gente quer se contrapor também. Isso é importante. Dias 16 e 17, até lá a gente vai checar e divulgar mais essa data. Congresso do Núcleo Catarinense. Ou 17 e 18, né? Já tem local definido esse Congresso Catarinense? Vai ser na UFSC, esse congresso vai ser na UFSC, num dos auditórios. Me parece que o auditório do Socioeconômico, provavelmente. Não, é o auditório do CEFIC, que é... CEFIC. A gente descobre e vai divulgar. Mas já logo em seguida vai ter a divulgação disso, né? E isso aí é para bater na tecla da necessidade da auditoria na dívida pública. Da dívida pública, exatamente. Será que... Porque essa dívida foi construída de uma forma que, como a gente falou, ela só alimenta os juros, a mãe dos juros, o pai dos juros, a família dos juros inteira, e efetivamente de ganho de bem,
Porque uma dívida é mais ou menos o seguinte, né? Eu compro um carro teu, eu pego o teu carro, certo? Eu pego o carro que você vai estar me oferecendo e te dou uma parte do dinheiro, ou fico com uma dívida com você. Mas eu tenho uma dívida contigo porque eu tenho um bem que você me entregou, certo? Por isso eu tenho uma dívida contigo. Essa dívida que a gente vive, a dívida pública, não tem mais o bem. O bem já foi pago. O bem que foi... eu vou citar o exemplo de Santa Catarina, que pegou emprestado, né, 9 bilhões, já pagou 18 e deve 9. Como é? Emprestou 9, pagou 18 e ainda deve mais 9. Ainda deve mais 9. Então, quer dizer, é isso que é a dívida, né? Na verdade, ela é um mecanismo de juros que a gente contesta, né? Mas que não se abre a caixa preta. Né? A Constituição brasileira prevê uma auditoria da dívida que até hoje não foi feita. A Constituinte de 88 já previa. A Constituinte de 88 previa que nós deveríamos fazer. Ainda, está lá, né? Está previsto. Né? A gente, enquanto não fizer, não vai ser cumprida a Constituição. De que nós devemos fazer uma auditoria da dívida para destrinchar que dívida é essa. Né? Quando isso aconteceu em outros países, a gente percebeu que a dívida não existia, praticamente não existia. Como no caso do Equador. Do Equador, né, que a sua dívida foi reduzida para 30% do valor que eles diziam que estavam devendo. Então, 30%. Essa é a questão e eu acho que é isso que a gente precisa fazer no Brasil também. E quem acha que a dívida pública brasileira não tem influência na economia, se você pegar um gráfico pizza, né, um gráfico circular dos gastos públicos, tem lá um tanto para o transporte, para a agricultura, para a saúde, que é um percentual considerável. Para a saúde é 4,5%. Que é ainda a fatia mais visível, uma fatia, né? Mais visível. Para a dívida pública é 48%. Metade do que a gente gasta 48, vai para pagar essa tal da dívida pública. Os juros da dívida, né, Volney? Praticamente os juros. Praticamente os juros. É uma sangria, né? Tudo que a gente produz, uma quantidade igual, está indo para bancos. Está indo para pagar banqueiro, literalmente, para sustentar esses 8 homens que são donos de metade do mundo. Tá bom. Volney Chucre, diretor de comunicação do Sintesp, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, falando aqui que o Fórum dos Servidores cresceu e agora se chama Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos e já nasceu com a primeira campanha em defesa da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Você com certeza vai ouvir falar muito ainda dessa campanha, porque estão estadualizando ela em vários níveis, sindicatos municipais, estaduais e de servidores federais também, movimentos sociais, partidos políticos. Então você com certeza vai ser alcançado por essa informação. E para fechar, Volney, como é que o telespectador internauta pode se posicionar diante de uma realidade dessas e até diante aí de um instrumento de luta que é o Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos? Então, nós estamos convidando a população, no modo geral, a procurar seus sindicatos, a procurar suas associações de bairro, associações profissionais, todo o tipo de organização popular, né, para se engajar nessa campanha, para que a gente possa fazer dessa campanha ter o mesmo sucesso que teve a campanha contra a ALCA, né, que foi uma campanha extremamente vitoriosa, que conseguiu barrar o avanço da ALCA naquele momento, né, que a ALCA, para quem não... O Acordo de Livre Comércio entre as Américas. As Américas, que na verdade era a forma de abrir a porta para toda a riqueza para os Estados Unidos, que é o principal país dessa... Ia ser o maior e o único beneficiado. Vai ser seria o único beneficiado, né, dessa história toda. E a gente conseguiu explicar para todo mundo. A CNBB faz parte deste fórum, do Fórum de Lutas, né? Então nós temos representantes da CNBB. Então esse Fórum de Lutas, eu acho que ele tem uma boa perspectiva de vitórias, né? A gente sabe que vai enfrentar um inimigo poderoso, né,
que é o governo golpista, que é o capital internacional, enfim, mas nós temos todas as possibilidades de ser vitoriosos se a gente conseguir efetivamente enraizar essa campanha, essas lutas para toda a população. Maravilha, Volney. Para fechar, então, só convidar novamente o telespectador, vai haver um debate sobre essa questão dos direitos na FECESC, que é a Federação dos Comerciários, aqui na Avenida Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, no dia 3 de fevereiro. A hora exata a gente ainda divulga para você, reforçando o convite. E nos dias 16 e 17 tem esse congresso do Núcleo Catarinense da Dívida Pública, que vai acontecer na Universidade Federal, preparando aí, chamando essa necessária auditoria da dívida pública brasileira. Uma boa semana, Volney, e até a próxima terça-feira, 2h30, aqui no Floripa em Foco do Sintesp. 3h30. 3h30 no Floripa em Foco do Sintesp. Tá certo. E obrigado você, telespectador internauta. Visite o www.sintesp.org.br para rever esse Floripa em Foco com o Volney e muitas outras informações. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.